Deus, em sua graça e em sua bondade, deseja que nós sejamos livres. E nós somos de fato livres a partir da obra do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em João 8:36 nós lemos que se o Filho, Jesus, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Como é bom viver livre, sobretudo das opressões diabólicas e também do poder da carne caída que habita em nós. A palavra grega encrateia significa domínio próprio. Designa o autocontrole dos desejos impulsivos da carne caída em pecado. É o domínio dos vícios. É a mortificação dos desejos humanos que vão contra a vontade de Deus. O domínio próprio não depende apenas de uma decisão pessoal, isso é importante, mas o domínio próprio vem da ação do Espírito Santo. Perdão. Como vem o domínio próprio na nossa vida? O apóstolo Pedro ensina em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, que ele aparece na nossa vida a partir do conhecimento de Deus. Eu leio 2 Pedro 1, versos 5, 6 e 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Vê, aqui é uma série de virtudes escalonadas que vão surgindo na vida daquele que nasceu de novo por graça e fé. Isso é a verdadeira evolução espiritual que alguém pode experimentar. É ter esses valores: fé, virtude, conhecimento de Deus, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É aqui que a gente escala em virtudes espirituais, em crescimento espiritual, em evolução espiritual. Evolução espiritual não é alguém de repente dizer: eu agora consigo ouvir vozes de anjos, eu agora estou num nível espiritual que eu posso falar direto com o Espírito Santo, ou eu tenho visões e consigo enxergar os mistérios de Deus. Evolução espiritual tem a ver com coisas práticas da vida, do dia a dia dos cristãos. De novo, fé, virtude, domínio próprio, conhecimento de Deus, perseverança, que é longanimidade, já estudamos aqui, piedade, fraternidade e amor. Onde atua o domínio próprio? Certamente em todas as áreas da vida. Deus quer fazer-nos livres em todas as áreas da vida, nos dando essas armas, a palavra e o Espírito Santo, que produzem em nós este fruto chamado domínio próprio. Mas como eu não posso falar aqui de todas as áreas da vida, eu queria destacar 3 que eu acho que precisam ser de novo salientadas nos dias atuais, por causa do nível de degradação moral da sociedade em que vivemos e da qual, infelizmente, muitas vezes também o povo de Deus, os crentes, os cristãos, imitam para sua vergonha.
Por isso eu queria falar sobre o domínio próprio atuando em relação aos desejos da carne, aos vícios e à glutonaria. Começo falando dos desejos da carne, que são os impulsos de natureza física, erótica, sexual. Deus criou o ser humano como homem e mulher, lemos em Gênesis 1:27, e Ele nos fez com o intuito de nos tornarmos uma só carne, por meio do sagrado matrimônio, Gênesis 2:24. O ser humano é um ser sexual. Sexo não é pecado, quando praticado dentro do sagrado matrimônio. A relação sexual sempre será pecaminosa fora do casamento. Antes, durante e depois. Porque não podem os jovens que são solteiros pensarem: porque eu não sou casado, eu posso namorar à vontade e ter várias parceiras e fazer sexo com elas. Isso se chama fornicação. E é um pecado grosseiro. Da mesma sorte, também após o casamento, por separação ou por viuvez, a prática do sexo também é desagradável, ofensiva ao Criador. Não vá pensar um viúvo que agora, porque ele não está mais casado, ele pode ter quantas namoradas ele quiser. Também é que ele fornica. E ele faz do seu corpo um escravo de inclinações físicas, eróticas, e degrada a ideia do que é o amor. O amor ágape, que é muito mais profundo do que o amor eros, o erótico. Eu sei que parece muito moralina ouvir isso que eu estou falando, mas isso é só mais uma prova de quanto a sociedade tem se degradado, que ela não consegue mais ouvir sem lhe perturbar tais sermões. Será que isso nos incomoda também? Quando eu digo nós, o povo de Deus, os cristãos? Segunda área em que o domínio próprio precisa atuar é sobre os vícios. Os vícios, que aqui podemos falar de jogos, games, álcool, drogas, TV e até celular. Há muitas pessoas hoje que não conseguem mais viver sem depender dessas ferramentas tecnológicas, que, é claro, nos trouxeram muitos confortos e vieram facilitar a nossa vida, mas seremos prisioneiros e escravos delas. Quanto aos vícios, né, aqui se destaca hoje muito a bebida e as drogas. Vê se a fala de Martim Lutero não é bem atual. Ele escreveu assim, comentando sobre o ensino de Paulo em 1 Coríntios 5:11, que diz que os viciados no álcool não é aquele que bebe álcool, vinho, uma cerveja, um licor, mas aquele que é dependente, viciado dele. Paulo diz em 1 Coríntios 6:10 que não herdarão o reino de Deus. Que palavra dura! Será sério mesmo? Martim Lutero comenta esta fala de Paulo dizendo assim: Paulo não diz que comer ou beber são obras da carne, mas embriagar-se e entregar-se aos vícios o é pecado. E nada é hoje em nossa terra mais comum do que isso. Aqueles que se entregam a esses excessos mais do que bestiais devem saber que não são pessoas espirituais, são escravas do pecado. São eles que têm de ouvir esta horrível sentença de que não herdarão o reino de Deus. Portanto, longe de nós estarmos contados entre estes que já perderam o controle. Eu sei que essas palavras são muito duras, mas é porque Deus quer nos proteger, Deus quer cuidar de nós.
Os vícios nos roubam a liberdade, eles nos tornam escravos dos próprios prazeres. Na dependência dos vícios, nós perdemos as bênçãos de Deus. Na dependência de Deus, no entanto, a liberdade e a toda sorte de bênçãos divinais. E a terceira parte que eu queria falar, e preciso falar, é o domínio próprio sobre a glutonaria. O que é glutonaria? É comilança, o comer em excesso, ou a má alimentação, uma alimentação que destrói o nosso próprio corpo. Muitos crentes dizem assim: eu não bebo, eu não fumo, mas adora se empanturrar de salgadinho e colas da vida. E nem sabe quanta química destrutiva tem nestes alimentos. Em 1 Coríntios 6,19, nós lemos que o corpo é o santuário do Espírito Santo. Não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vossos corpos? E em 1 Coríntios 6,20, lemos: porque vós fostes comprados por preço, sangue de Jesus, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É necessário que o Espírito Santo produza o domínio sobre nós, e nessa caminhada nos cabe o exercício da disciplina, também em relação à alimentação saudável, para que o corpo esteja sadio, para que abrigue uma alma, uma mente e um espírito também sadios. Por isso que o jejum é uma disciplina espiritual tão importante. E está fora de moda, porque as pessoas não querem ouvir isto. Elas não querem abrir mão dos seus alimentos viciados para passar um dia de desintoxicação, para focar na alma, na mente, no espírito. Eu termino, depois de ter falado sobre a glutonaria, os vícios de uma forma geral e os desejos sexuais, importante dizer, para não nos deixarmos cair em tentação. É assim que nós oramos no Pai Nosso. Martinho Lutero afirmou certa vez: não podemos impedir que as andorinhas voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninhos nelas. Seremos tentados todos os dias, mas o domínio próprio, fruto do Espírito Santo, nos ajuda a impedir que venhamos a cair na tentação. 1 Pedro 5,8, lá diz: sede sóbrios e vigilantes. E assim a gente combate dia a dia essa batalha espiritual, as hostes malignas do diabo, da carne caída em pecado. Não podemos resistir ao diabo, à nossa natureza pecaminosa, aos impulsos da carne, sozinhos. Por isso Deus nos dá as armas da palavra e do Espírito Santo, e a sua graça nos assiste. Por isso, eu tenho que terminar dizendo: e se eu cair no pecado da luxúria, da glutonaria, da bebedeira, dos vícios, das inclinações sexuais, de toda sorte de pecado que conspira contra o domínio próprio? Vou declarar aqui terra arrasada? Vou me considerar uma pessoa condenada por Deus ao inferno? Deus ama a todos nós. E por isso em Hebreus 4,16 nós lemos: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. De novo eu leio Martinho Lutero, sua frase que diz: o ardor da sensualidade não é extinguido apenas pela abstenção de alimentos, mas é necessário que seja acrescentado o espírito, isto é, a meditação sobre a palavra, sobre a fé e a oração. Para aqueles que reconhecem a sua falta de domínio próprio
e confessam diante de Deus a sua fraqueza e lutam diariamente contra o pecado, eu digo, Deus lhe alcança misericórdia. E por isso eu quero terminar orando por todos aqueles que ao ouvirem esse duro sermão que hoje eu trouxe, talvez se sintam entristecidos e envergonhados, mas que querem saber também de que Deus assiste em sua graça e os socorre em sua misericórdia. Pai amado, assiste, Senhor, ao fraco, que diariamente sucumbe nas tentações, das inclinações da carne caída em pecado. Assiste o Senhor com sua graça e a sua misericórdia, e fortalece o Senhor com a sua palavra e o seu Espírito Santo, para produzir neles o fruto do domínio próprio, para que sim vençam e sejam livres em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos ajude e nos abençoe.